Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. Hoje nós vamos conversar sobre geografia e o nosso tema é muito importante. Vamos ver qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de desenvolvimento sustentável. Mas o que é esse negócio de sustentável? O que é isso? Sabe o que significa sustentável? A palavra sustentável no dicionário vem do termo sustentável, que provém do latim, que é sustentare, ou seja, sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar e cuidar. E segundo o relatório de Brand, o uso sustentável dos recursos naturais devem suprir as necessidades das gerações presentes sem afetar a possibilidade das gerações futuras suprir as suas. Então, nós temos que fazer hoje, nós temos que cuidar da natureza para que ela supra as nossas necessidades, mas que as próximas gerações elas não venham ser afetadas por isso. Então, nós vamos ver agora no texto como que nós podemos, então, fazer essa possibilidade, como que nós vamos desenvolver essa sustentabilidade nos nossos dias, tá bom? Vamos ao texto, então? Em algumas cidades, os programas de desenvolvimento são elaborados de maneira sustentáveis. Segundo a WWF Brasil, uma ONG que atua no país, o desenvolvimento é sustentável quando é capaz de suprir as necessidades das gerações atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações futuras, ou seja, quando traz o desenvolvimento sem esgotar os recursos naturais para o futuro. Então, isso quer dizer que nós podemos usar tudo aquilo que nós precisamos, desde que a gente não acabe com as coisas para que as próximas gerações não venham a sentir falta das mesmas, tá? Então, nós vamos ver tudo que a natureza fornece é considerável recurso natural. Então, nós vamos ver ali na imagem que nós temos então ali. Nós temos luz solar, nós temos água, nós temos os minerais, né, das pedras, nós temos os vegetais que vêm ali das plantas, nós temos os animais, nós temos a água, nós temos o solo, né? E isso tudo são recursos naturais. E um dia pode acabar a luz solar? Não, não pode acabar a luz solar. O problema é que a gente pode acabar com a camada de ozônio, né, que faz essa proteção dos raios que chega até a Terra, e a gente pode, de repente, ao estragar a natureza, a gente pode estar fazendo com que o sol fique mais forte e prejudique não só o ser humano, mas também todas as formas de vida aqui na natureza, né? O ar, como é que nós podemos cuidar do ar? Nós podemos cuidar do ar não poluindo, né? Não fazendo queimadas, não fazendo tanto coisa que vai estragar o ar, usando menos os carros, né? Que tem muita poluição do ar, com a emissão do gás carbônico que sai do carro, né? Nós devemos então cuidar da água, não sujar, não poluir, não jogar lixo nas águas, né? Manter sempre, falar com que as pessoas que moram no sítio, que tenham contato com a natureza, fazer então a preservação das fontes, né, de água, tenha sempre bastante árvore próximo para que a gente possa cuidar da nossa água e que a água não pare de jorrar para poder dar vida para nós. Você sabia que a mata que fica em volta dos rios, das nascentes, se chama mata ciliar? É como se fossem os cílios dos nossos olhos que estão ali para proteger das impurezas, das erosões, das sujeiras que vão para dentro. Então, a mata ciliar é muito necessária para que ela faça preservação ali da água. E a água para nós é vida, né? Porque ali na água a gente pode matar a sede dos humanos, pode matar a sede dos animais, pode matar a sede das plantas, né? Então, sem água a gente não consegue sobreviver. Nós temos ali os vegetais, né? Então, a gente tem que fazer todo esse conjunto. Cuidado com o ar, cuidado que não tenha tanta poluição para que o sol não queime o solo, que não falte água, para que tenha os vegetais sempre
à nossa volta. E os animais também são necessários para a natureza. Vamos ver então uma perguntinha que tem ali. A pergunta 3. Segundo a WWF Brasil, o desenvolvimento sustentável deve garantir a necessidade da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. Então, responda. Letra A. Quem é a geração atual? Quem é a geração atual? Será que não é a minha geração? Será que não é a sua geração que está vivendo nesses dias agora? Nós somos da geração atual. A geração atual é a geração que vive nesse momento, tá? E agora, quem são as gerações futuras? Será que as gerações futuras somos nós? Não. As gerações futuras são os filhos de vocês, né? Os meus netos, né? Que vão vir um dia. E a geração futura é a geração que ainda está por vir. O que nós estamos fazendo para que a natureza, a gente fique de maneira sustentável, tenha um desenvolvimento sustentável, que as próximas gerações não sejam afetadas? Diga aí para a prof, então escreva aí na sua apostila. A perguntinha 4, então, fala assim: quais recursos da natureza são necessários para a manutenção da vida na geração atual? Quais são os recursos da natureza, então, que é necessário para a nossa vida? Para nós que estamos nessa geração. Será que nós precisamos da luz solar? Ou a luz solar não é necessária para nós? Será que nós precisamos de água, de ar, de alimento? Será que nós precisamos do solo? Ah, mas para que eu vou precisar do solo? E o alimento vem da onde? Então, será que nós precisamos do solo e dos recursos vegetais e os animais e os recursos minerais que nós precisamos? Será que não precisamos de tudo isso? Tudo isso que nós falamos vem da onde? Vem da natureza. A pergunta 5 diz: de que você imagina que as gerações futuras precisarão para viver no planeta Terra? Do que será que as gerações futuras precisarão para viver aqui na Terra? Será que elas vão depender só de alguma coisa ou é um conjunto de várias coisas? Elas dependerão das mesmas condições que a geração atual usa. Então também elas também são constituídas de seres humanos. As gerações futuras também são seres humanos como eu e você. Então, do que elas vão precisar? Das mesmas coisas que nós precisamos hoje. Cite aí então algumas coisas que a geração futura irá precisar. Como a pergunta 6 fala para a gente fazer em grupo. E como nós não estamos em grupo, nós vamos responder as questões individualmente mesmo, tá? Você na sua casa vai poder responder isso daí. Letra A. É possível que os recursos naturais ainda estejam disponíveis para o uso pelas gerações futuras? Será que ainda existe recursos naturais ainda para as gerações futuras? Será? Sim, muitos recursos naturais estão disponíveis, outros, porém, estão extintos. Mas, sabe por que algumas coisas estão extintas? Porque muitas coisas foram feitas com uso irresponsável, falta de preservação, as áreas que precisavam ser restauradas não foram. Então, existem muitos lugares que um dia era produtivo e hoje está improdutivo, terrenos, solos, viraram solos desérticos, né? Devido à falta de conservação e de preservação, as pessoas foram irresponsáveis e não cuidaram, por isso que nós sentimos faltas hoje. Inclusive, se nós não continuarmos cuidando do nosso planeta, do nosso local que a gente vive, as nossas gerações futuras também sentirão falta. Letra B. O que podemos fazer hoje para que os nossos descendentes desfrutem futuramente dos mesmos recursos naturais que nós? Olha só a imagem que nós temos, então, aí no livro, na página 118, e você pode ver aqui no slide, aqui ao ladinho. Tem algumas crianças, então, dando bons exemplos. Tem ali, muitos ali, tirando coisas, né, do solo, reciclando, colocando no lugar certo, e nós podemos então limpar os rios, né? Não poluir os rios, deixar de jogar coisas nos rios, nos lagos, nos oceanos, nem no ar. Nós precisamos então realizar a coleta seletiva dos resíduos, separar cada coisa, né? Evitar queimadas e desmatamentos irregulares.
Nós também precisamos conservar as propriedades do solo em área agrícola. Então, aqueles que forem fazer o plantio, né, tem que fazer o plantio adequado nas datas certas, ter um tempo para descansar, fazer a adubação certa, não jogar muito agrotóxico para não acabar também com a natureza, né? Então, essas coisas a gente precisa estar de olho e preservar. Nós vamos ver um texto agora que fala sobre Curitiba. E olha só que legal, porque Curitiba é a capital do nosso estado, do estado do Paraná. Então, nós vamos ver que Curitiba dá um bom exemplo. Curitiba é referência de cidade e esperança. Olha só que legal. Segundo um estudo feito em 2017, publicado nos Estados Unidos, Curitiba é a primeira cidade inserida no ranking de desenvolvimento sustentável das regiões metropolitanas brasileiras e, por esse motivo, é considerado uma cidade esperança. Ou seja, nela, um trabalho está sendo desenvolvido a fim de que as próximas gerações tenham uma qualidade de vida igual ou superior à da geração atual. Que legal, né? O índice atualizado nesse estudo, utilizado nesse estudo, mede a parcela da população com acesso a serviços como saneamento básico, tratamento de água e fornecimento de energia elétrica e a existência de programas habitacionais. Então, todos esses itens que foi falado, né? Saneamento básico, água tratada, fornecimento de energia elétrica, programa habitacional, tudo isso foi pesquisado que em Curitiba fornece para a população, tá? Então, é uma cidade que pode se chamar de cidade Esperança, que é uma cidade organizada, é referência. Então, no Trocando Ideias, a gente pode ler o seguinte: quais aspectos da paisagem de Curitiba, destacada na imagem anterior, indicam um elevado nível de qualidade de vida populacional? Quais são os destaques que foi feito aqui? Foi falado, então, sobre realmente o acesso a serviços como saneamento básico, tratamento de águas, né, fornecimento de energia elétrica e programas habitacionais. Essas coisas foram destacadas, por isso que o nível de qualidade de vida da população ela é alta. Aqui onde eu vivo, como que é a cidade em que você mora? Existe alguma área verde associada à região central que pode ser desfrutada pelos moradores? Quais são as características desse local? E nós podemos ver que aqui em Toledo nós temos então várias áreas verdes, né? Que é desfrutada pelas pessoas, pelos moradores, fica bem centralizado. Então você pode falar sobre quais os benefícios que essa região central, verde, quais as características desse ambiente, desse local, que traz de benefício para as pessoas que convivem ali. E número 2, caso não exista um lugar como esse, identifique os aspectos nesse sentido que poderiam receber investimentos por parte do poder político. Sim, nós temos, então, disserte e fale muito bem na pergunta 1 sobre os aspectos da nossa cidade, tá bom? Espero que você tenha entendido o sentido de como cuidar da natureza, de uma sustentabilidade, que você possa estar, então, desenvolvendo esses hábitos bons para que você tenha o futuro, então, garantido, né? Ajudar na garantia das nossas próximas gerações que venha ficar também vivendo confortável como a gente vive hoje. Um bom final de tarde para você e um beijo.